Olá pessoas, hoje tô aqui nesse cenário diferente, mas é porque eu sempre fico meio com preguiça pra gravar vídeo, que eu tenho que arrumar lá no escritório, porque, né, ele nunca tá arrumado daquele jeito, só arrumo quando eu vou gravar alguma coisa. E aí eu fico com preguiça e acabo deixando pra depois, acabo que nunca gravo. Então, o jeito que eu pensei é de eu gravar enquanto eu tô fazendo outras coisas, falo um pouquinho, paro um pouquinho pra eu fazer minhas coisas aqui, que aí eu acho que pelo menos os vídeos saem. Bom, o assunto do vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que eu quero sair do Brasil. Eu falei que eu quero sair do Brasil, mas não falei o porquê, beleza? Então vamos lá enquanto eu faço uma jantinha pra mim, lavo essa louça e dou uma arrumadinha na cozinha. Enquanto os ovinhos esperam a água esquentar para fazer os ovinhos cozidos, vou falar um pouco então sobre por que eu quero sair do Brasil. E assim, talvez sejam algumas coisas pequenas que pra a maioria das pessoas não seja importante nem nada, mas são pequenas coisas que acabaram me fazendo ter essa vontade e pra você talvez seja só bobeira. Eu, quando era pequena, tinha por volta de 10 anos, eu tive a oportunidade de ir pra Disney. Não digo nem pros Estados Unidos, foi pra Disney, porque eu não passei pelos Estados Unidos, foi só Disney. E talvez alguns de vocês pensem, nossa, meu Deus, ela é rica, milionária, foi criança pra lá. Não, longe disso. Assim, eu não era pobre, eu tinha uma condição legal, naquela época eu era criança, meu pai trabalhava, ganhava bem, minha mãe não trabalhava. Ela só cuidava das crianças, né? Sou eu e meus dois irmãos. E o meu pai era gerente de supermercado. Um supermercado chamado Dallas, que acho que só tinha no Rio de Janeiro. E tinha também, não existe mais, foi comprado pelo Carrefour. E foi uma época de vacas gordas. Foi uma época bem boa, assim, que não nos faltava nada. E o meu pai, por trabalhar nesse mercado, ele era gerente. E ele tinha alguma coisa lá que, tipo, os gerentes concorriam a alguns sorteios lá de viagem e ele conseguiu ganhar 2 viagens. Uma foi pra França, pra ver a Copa do Mundo na França. Nesse caso ele só podia levar uma pessoa, obviamente ele levou minha mãe. E depois ele ganhou uma pra poder ir pra Disney, podia levar a família toda. Então a gente foi com tudo pago, tudo de graça, a gente, né, 0800, de boinha. Eu lembro que eu tive que faltar à escola por alguns dias, acho que foram uns 15 dias, que foi no meio do ano que a gente viajou. Não sei se foi junho ou julho, mas eu lembro que tinha aula e eu tive que matar. Eu não sei se eu perdi as 15 aulas, se foi algumas até as férias ou algumas depois. Alguma coisa assim. Eu sei que eu matei alguns dias de aula. E foi muito legal, né, lá, essa experiência de ir pra Disney. Eu tinha 10 anos, eu não lembro tanta coisa. Aliás, eu não lembro nem o que eu fiz ontem, né? Mas eu não lembro de muita coisa. Só que eu lembro que eu via pessoas falando inglês e não entendia nada. Eu falava, nossa, que estranho, né? Eu queria poder saber o que elas estão falando. Obviamente que eu fui num grupo com brasileiros, tinha um guia brasileiro. A gente conseguia, né, se virar lá com o guia, mas eu não conseguia entender o que as outras pessoas falavam lá. Eu ia tirar foto com aquelas pessoas fantasiadas de personagens da Disney, eu não entendia o que eles falavam. E quando eu voltei pro Brasil, eu na verdade não lembro se eu comecei antes disso ou se foi depois. Eu acho que foi depois. Meu pai, né, minha família conseguiu me pagar um curso de inglês. E eu lembro que eu gostava muito, vocês não têm noção. Eu fazia, acho que era só 2 dias na semana, eu acho que era terça e quinta. E eu sentia tanta falta nos outros dias, por mim podia ser todos os dias, eu era apaixonada por aquilo. Eu saía da aula querendo falar inglês, pensando em inglês, só que eu não tinha ninguém pra conversar. E uma coisa engraçada é que eu achava que meus pais sabiam falar inglês. Não me perguntem por quê, eu achava que eles sabiam, só que fingiam que não sabiam. Não sei, acho que na minha cabeça de criança, acho que todo mundo sabia falar inglês, eu era a única que não sabia e tava lá aprendendo naquela época. Mas não, meus pais não sabem falar inglês até hoje. E os meus irmãos também entraram em curso de inglês, só que eu nunca vi essa paixão deles, sabe, com curso de inglês. Tanto que eu fui que fiz mais tempo de curso de inglês. Eu comecei com 10 anos e, se eu não me engano, eu terminei com 18 anos, né? Óbvio que o curso não demorou tanto assim. Eu fiz o curso padrão, sendo que quando você começava muito criança, eu fiz na FISC. Quando você começava muito criança, você fazia uns módulos a mais do que se você já fosse adulto e começasse num nível mais avançado, nível mais básico, alguma coisa assim. Porque eu tinha os níveis teens, né, que é de adolescência. Era criança, não era nem... E aí eram 6 níveis de teens, cada nível desses 6 meses.
Aí depois eu pulava o básico, né? Eu já ia pro intermediário. Aí acho que eram 2, mais 2 de advanced, alguma coisa assim. E depois que eu terminei esse curso todo, né? Poderia ter acabado ali. Eu ainda estudei, acho que mais uns 6 meses pra fazer a prova do TOEFL. Que foi uma experiência bem boa, eu fiquei com uma nota boa, até eu fiquei com um B, alguma coisa assim. Eu não lembro agora qual a pontuação, mas eu lembro que eu fiquei com uma pontuação boa. Eu fiquei perto da nota que precisava se você quisesse ser professor, se você quisesse dar aula. Eu não quis, né? Então essa nota foi muito boa pra mim. Só que não me serviu, né? Porque o TOEFL, assim, ele serve como uma comprovação de que você realmente sabe inglês, do teu nível de inglês. Isso me serviria agora pra eu sair do Brasil, né? Se eu for fazer uma faculdade, eu preciso mostrar que eu tenho TOEFL. Se eu for fazer alguns empregos, de repente, pedem, não sei. Mas naquela época não me serviu e tem prazo de validade, então já não adianta de nada. E depois disso, eu ainda fiz mais um tempo de curso, um curso de conversação, que foi uma aquisição nova lá do curso, não tinha antes desse curso de conversação, que era um curso somente de conversação e com professor americano. Na verdade, isso até foi mudando, como eu disse, foi o primeiro ano que eles estavam implementando isso. E no começo eu tive aula com um professor que era americano, só que aí, depois de um tempo de curso, ele precisou sair, voltar lá para os Estados Unidos, e aí entrou uma professora britânica, só que ela nos ensinava o inglês americano. Não que eu goste disso, eu prefiro 1000 vezes o inglês britânico. Gostaria de ter aprendido inglês britânico, mas infelizmente meu inglês é americano. Então entrou essa professora britânica que ensinava o inglês americano. Teve 1 ou 2 semanas que ela teve que ficar fora, que uma outra pessoa que eu acho que essa era americana também, ficou nos dando aula, mas foi só 1 ou 2 aulas, alguma coisa assim. E o que eu amava nessa professora é que ela trazia comidas típicas do país dela, né, que era a Inglaterra, ou dos Estados Unidos, agora eu não lembro. Eu lembro que ela levava brownie, ela levou torta de maçã, nossa, que eu me lembro até hoje, eu desejo aquela torta até hoje, vocês não têm noção, foi uma coisa assim maravilhosa. E eu lembro que na última aula, na verdade não, depois, né, assim, de acabar, ela marcou um churrasco na casa dela. Ela era britânica, casada com um americano, já estavam morando lá no Brasil tinha um tempinho, e eles fizeram um churrasco típico americano, então era com aquele cachorro quente, que é só salsicha, sabe, que não tem nem tempero. Fizeram um hambúrguer, que eu acho o hambúrguer dos Estados Unidos bem seco, né, não é molhadinho que nem o nosso brasileiro aqui. E da parte dela, que era britânica, tinha chá com leite. Na época eu não tive coragem de tomar, uma amiga minha lá do curso tomou, disse que gostou, eu não tive coragem, hoje eu me arrependo porque quando eu fui pra Irlanda dessa última vez, no começo do ano, eu experimentei chá com leite e eu vou confessar que eu gostei. Então, deveria ter tomado naquela época. Bom, então esse é um dos motivos, porque eu sou apaixonada por inglês, sonho em poder falar inglês sempre. Tem gente até que fala que fica com dor de cabeça quando fica falando muito uma outra língua, mas eu sou apaixonada. Outra coisa é que eu gosto muito de experimentar novas culturas. Eu saí do Rio de Janeiro e vim pra Curitiba, o que talvez você pense, oh meu Deus, é muito parecido. Mas não, já é bem diferente, já tem coisas bem diferentes, só de mudar de um estado pra outro. Então, um outro país é muito diferente. Eu tive a oportunidade de ir pra Irlanda, fiquei, no total, se for contar, 4 meses. Só que eu fui primeiro, fiquei 1 mês, depois eu fui e fiquei 3 meses. Foi a trabalho, então, tipo assim, muita gente fala, mas você só vai pra visitar, não é a mesma coisa. Então, eu realmente tive essa experiência de ficar a trabalho. Obviamente era diferente, porque eu não morava com meu marido, não tinha minha casa pra poder fazer o que eu queria, tinha que dividir com outras pessoas do trabalho. Então não é a mesma coisa, mas eu tinha aquela rotina, sabe, de vai pro trabalho, acorda cedo, vai pro trabalho, volta, vai comprar comida, vai fazer comida, ou vai no restaurante, vai conhecer a cidade, essas coisas assim. Então eu realmente tive essa experiência de morar num outro país e realmente é muito diferente a cultura de lá pra cá, mas foi uma experiência que eu adorei, amei de paixão e eu quero muito poder vivenciar isso de novo. E assim, eu acho que a gente tem que tentar, sabe? Se eu não tô completamente feliz aqui no Brasil,
eu quero tentar uma outra coisa, acho que vale a pena. Se não der certo lá, eu posso sempre voltar pra cá, né? É o país que eu nasci, vai estar sempre de portas abertas pra mim, né? Minha família vai estar aqui e tudo mais. Mas eu acho que eu preciso tentar, sabe? É uma coisa que eu já quero já faz um tempo, ter essa experiência, essa vivência de cultura diferente. E esses são meus motivos, como eu disse, talvez não seja lá grandes coisas, sejam muito bobos. Obviamente também tem os problemas do Brasil, né? Muita violência. Eu já saí do Rio de Janeiro por causa de muita violência. Tem a questão de política, tem a questão de... Vocês sabem, né? Vocês moram no Brasil, vocês sabem que tem alguns problemas. Óbvio que nenhum lugar é perfeito. Nenhum lugar é perfeito. Mas talvez um outro país se encaixe mais com as minhas características. Então, bem, esses são os meus motivos. Comentem aí embaixo se vocês querem quais são os motivos de vocês. Se vocês têm algum motivo parecido com o meu ou não. E se inscrevam se vocês chegaram aqui nesse vídeo agora e ainda não forem inscritos. Isso ajuda o canal. Eu tô querendo fazer mais vídeos aqui, mas eu preciso do retorno de vocês. Então comentem aí se vocês gostam do que eu falo. Se vocês querem mais alguma coisa, se quer que eu mostre mais de Curitiba de repente. Ou se quer que eu mostre, sei lá, qualquer coisa. Então deixem aí nos comentários, deem um like e até o próximo vídeo.